A cooperação entre setor público e também setor privado e iniciativas que possam servir de ponte para o desenvolvimento econômico de Toledo são uma das pautas desenvolvidas pelo Conselho do Desenvolvimento de Toledo aqui no nosso município. Então, para contar sobre essas atividades, projetos e nortes que são direcionados pelo CODET, nós estamos aqui com o presidente do Conselho, Tiago Rockenbach. Tiago, seja bem-vindo. Obrigado, Joana. É um prazer estar aqui com vocês. Falar sobre o Conselho sobre Desenvolvimento de Toledo sempre é confortante para nós que cuidamos dessa cidade com muito carinho. Né? E, Tiago, então, para a gente contextualizar como que foi essa trajetória do CODET, qual que é a real proposta dele e todas essas questões que ele vem, então, pautando há tantos anos aqui no nosso município. O CODET é uma organização do terceiro setor que tem o grande objetivo de fazer articulações entre o poder público, a iniciativa privada e algumas outras organizações para que a gente sustente a longo prazo o planejamento estruturado do município de Toledo, sempre com uma visão neutra e interessada nos nortes, nos eixos de desenvolvimento do município. Né? Então, para que vocês possam pautar algumas dessas sugestões, essas orientações também sempre são embasadas em indicadores, né? E a partir disso desenvolvem planos e metas. E como que é essa questão de levantamento de dados e de interação para que ocorram essas propostas? A gente precisa tomar um cuidado especial com todo o legado construído sobre o CODET, né? A gente fala muito em indicadores hoje, mas há um exercício de consulta muito grande pelos presidentes anteriores e pelo histórico de operação do Conselho. Por quê? Hoje se fala em indicadores porque essas pautas e esses eixos de desenvolvimento vêm sendo analisados há muito tempo já dentro da estrutura do Conselho. Então, hoje sim, depois de consultar empresários, organizações cooperativas, enfim, todos os integrantes do Conselho, a gente conseguiu ter um norte específico para desenvolver eixos norteadores e aí olhar para o desenvolvimento dos indicadores e entender quais são os eixos que devem ser acompanhados a médio e longo prazo para apoiar esse desenvolvimento. Esse trabalho não é específico do Conselho, mas sim ele é fruto de um conhecimento aplicado de todos os conselheiros que constroem essa linha de acompanhamento e monitoramento de indicadores. E aí, teria exemplo de projetos que foram desenvolvidos a partir dessas propostas e que, a partir da sua prática, trouxeram essa otimização de desenvolvimento e cooperação entre público e privado? Sem dúvida. A própria Câmara Técnica de Empregabilidade foi um esforço enorme que nasceu dentro do CODET ainda em 2021, 2022, em outra gestão, obviamente, mas que acabou dando origem para a Câmara Técnica do POD, de empregabilidade. Então, são atividades que nascem percebidas pelos gestores locais, e aí a gente começa a apoiar o desenvolvimento e toma uma proporção maior. Esse é o exemplo perfeito, né? A Câmara de Desenvolvimento de Empregabilidade aí do POD. Então, tem muito forte essa questão de ouvir também o setor público e como que tem percebido essas necessidades levantadas pelos empresários para que realmente possa chegar até a gestão pública e ter essa troca. Nota que você tem mais de 80 representantes de todos os setores do município. Então, a partir deste ponto, você tem muito conhecimento instalado, conhecimento prático. Quem está no dia a dia, não só do município, mas sim da relação do município com o histórico de desenvolvimento. Esses empresários acabam trazendo para nós uma visão bem específica para que a gente consiga levantar demandas e aí sim fazer uma aplicação bem direta e levar para o poder público, para os interessados, uma solução ou um encaminhamento para a gente avançar no desenvolvimento da cidade. Então, também tem, né, uma parceria bem forte com a Associação Comercial de Toledo, que é fortemente representada pelos empresários, e também, por exemplo, com a Secretaria do Desenvolvimento do município. Então, como que são esses parceiros que estão juntos aí nessa jornada? A lei já prevê a participação dessas entidades para que justamente a gente tenha a representatividade adequada dessas intenções. Então, sim, Secretaria de Desenvolvimento, secretário e alguns diretores integram o conselho também. A própria Associação Comercial, que é a grande apoiadora de tudo isso, por metodologia associativista, há um viés de desenvolvimento dentro do conselho muito forte, associado à colaboração, a toda a estrutura.
uma base técnica do programa Empreender, que fala muito de núcleos, de estrutura, que nasceu dentro da CIT, dentro do associativismo, e tem uma cadeira dentro da CIT, a gente consegue distribuir essa participação associativista de uma maneira muito mais lógica e racional dentro da estrutura do Conselho. Dentre as questões que eu estava pesquisando em relação ao o CODET, enfim, que estava para entender mesmo, né, como que é a proposta, como que essas questões funcionam, uma coisa que me chamou a atenção é que foi comentado assim, que no ano de 2024 foi um ano mais voltado justamente para essa questão de análise, de planejamentos, enquanto 2025 seria um ano de entregas. E como que você percebe? Porque é justamente o tempo da sua gestão, né? Então, como é percebida essa evolução toda e agora essa entrega que está sendo feita, principalmente nesse primeiro semestre, assim, essa questão de... Eu gosto de uma frase simples que entrega muito sobre esse histórico e sobre a tua pergunta, que é assim, em Deus nós acreditamos, o resto traga-me dados e fatos. O que acontece? A gente está habituado a fazer gestão de forma empírica. Nós não temos, por prática, acreditar no método. Método é o caminho para a meta. O caminho para alcançar qualquer resultado passa por um método, necessariamente. E aí nasceu a trajetória dos indicadores dentro do Conselho. Quando nós vamos fazer qualquer operação, qualquer planejamento dentro da cidade de Toledo, necessariamente a gente precisa olhar para o retrovisor, a gente precisa olhar para uma base de números bem consolidada, a gente precisa de uma referência. E nós nos dispusemos nessa gestão a construir essas referências. Então, os indicadores nasceram daí, quer dizer, eu preciso construir, consolidar um planejamento estruturado, a primeira coisa que eu preciso é de uma base de indicadores sólida, que me entregue o registro histórico adequado, aderente para a estrutura do município. E foi isso que a gente se dispôs a construir. E agora, nesse ano, a gente está fazendo as costuras para conseguir apoiar esse desenvolvimento. Construímos os eixos, como te falei, a base de desenvolvimento foi consultada, registro histórico, legado do Conselho, tudo que estava lá guardado há todo esse tempo, com base no desenvolvimento e no conhecimento de todas as pessoas, foi transformado no método. E agora, esse ano, a gente está implementando a matriz de indicadores efetiva para fazer o monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento do município. E esse monitoramento, ele vem justamente já pensando em médio e longo prazo também, né? E que foram, a partir desses levantamentos, o que vocês puderam estruturar a partir disso, para que tenha essa evolução ao longo do tempo? O Conselho não pode pensar em estancar a hemorragia de desenvolvimento. É o contrário. É médio e longo prazo, sim. A gente precisa olhar para frente. Por quê? Existem várias demandas, poder público e todas as outras organizações, que precisam ser vetadas imediatamente. São hemorragias. Se nós entrarmos nesse turbilhão e não entendermos que precisamos olhar a longo prazo, a gente perde a linha de raciocínio e não consegue pensar estruturado para o desenvolvimento, para o planejamento do município. Então, sim, o Conselho precisa fazer isso para poder monitorar a médio e longo prazo toda a estrutura de desenvolvimento. Olhar para o desenvolvimento, então, é monitorar esses eixos de desenvolvimento. Isso passa por turismo, passa por saúde, passa por educação. São alguns eixos específicos. Isso, inclusive, quem nos assiste pode acompanhar pela página do Conselho, você pode acompanhar esses eixos. Então, além desses, existem outros eixos específicos, são 10 ao total, que olham para todo o desenvolvimento estruturado do município. Lembrando que esta metodologia foi desenvolvida por todo o conhecimento aplicado dentro da estrutura. Então, sim, não são eixos definidos de forma empírica, mas são eixos técnicos que vão mostrar todo o desenvolvimento estruturado do município daqui para frente. Você comentou, então, que passa por várias áreas, como saúde, educação, questões econômicas. E dentre dessas diversidades de abordagens, de setores, digamos assim, teria algum que você destaca que, nesse momento, tem sido uma prioridade ou uma questão prática de aplicação que está em desenvolvimento? Observa, né? Equilibrar a gestão é você olhar sobre vários pontos de vista para a estrutura do município. Então, alguns eixos nos despertam atenção, por exemplo, o agronegócio, naturalmente que ele vai ser monitorado, mas outros, como, por exemplo, saúde, precisa ser monitorado também e é um que tem recebido maior atenção.
Definir um ponto fixo para monitoramento é sempre um risco, porque você pensar em gestão estruturada te exige uma análise matricial que exige uma composição maior de monitoramento. Então, mas hoje eu te digo que agronegócio e saúde são eixos de monitoramento constante aí dentro da estrutura. E aí, para fazer essas análises de tantos setores diferentes, imagino que tem uma equipe bem atuante, bem forte ali para dar esse olhar abrangente. Como que é essa formação e a atuação dos conselheiros? Exatamente. Aí, método, né? Voltamos à estruturação do conselho. O que acontece? E como o conselho funciona? Sempre quando há uma demanda como essa de indicadores, a gente precisa estabelecer uma câmara técnica com base nas contribuições que cada conselheiro tem e aí passamos a fazer análise. Então, vamos supor que vamos analisar os indicadores voltados à saúde. O que nós faremos? Reuniremos todas as entidades, empresários associados a esse tema, estruturamos uma câmara técnica e aí nasce a discussão, todos os pareceres consultivos que a gente pode gerar em cima de algum assunto específico, e nesse caso dos indicadores voltados à saúde, né, no exemplo que a gente usou aqui. Uhum. E geralmente tem quantos membros ali? Como que está a participação hoje? São mais ou menos 80 entidades, membros, organizações. Mas hoje a gente tem uma participação efetiva de uns 40 membros, mais ou menos, constantemente nas reuniões, né? Elas são bimestrais, inclusive. Uhum, certo. E, inclusive, a população, outros empresários, como que seria essa abertura para que pudessem também ficar por dentro? Tem essa possibilidade? Como que funciona? Como se trata de um planejamento estruturado e nós estamos amparados pela lei de 2011, existem participações específicas. Como disse, é uma questão de representatividade. Então, ele não é aberto, a gente precisa ter uma representatividade associada, direcionada ao desenvolvimento do município, mas sim a convite, podemos receber outras pessoas dentro das reuniões para sugerir, chama-se notório saber, né? Então, se eu posso contribuir, sim, a gente convida algumas pessoas que integram a base do conselho e passam a contribuir com o município. Uma coisa que me chamou bastante a atenção aqui na sua fala é a importância do método, né? Essa padronização, justamente para que se mantenha a qualidade, uma excelência naquilo que é desenvolvido também, né? Então, eu imagino que seja bem rigorosa essa parte, até para as próximas gestões, ela serve como um eixo, né? Como uma base de apoio, então... Quem sonha com meta precisa entender de método. Eu não chego a nenhuma meta, eu não estabeleço uma meta se eu não pensar num método. E é exatamente essa a maior contribuição que a gente pode entregar para o Conselho hoje. É estabelecer um método para o desenvolvimento do município. Lembrando que isso não é um esforço do presidente, mas sim um esforço de todos que passaram por lá e deixaram seu legado. Então, o método de conhecimento de Toledo, de todos que passaram pelo Conselho, está lá registrado hoje para promover o desenvolvimento estruturado do município. E se a gente fosse analisar, então, a marquinha que o CODET deixa no município de Toledo para esse desenvolvimento todo, que ele também serve como uma ponte com a gestão pública, o que você percebe que ela deixa como um impacto? Existe uma estampa que a gente não pode deixar de lado. Nós somos guardiões do método de desenvolvimento. Então, pensar em desenvolvimento estruturado é olhar para o Conselho dessa forma. É entender que nós precisamos ser guardiões do desenvolvimento do município, de forma neutra, clara e sempre com sintonia de propósito, para que a gente faça Toledo o que ela tem que ser, né? E teria alguma questão, assim, que gostaria de ressaltar em relação ao CODET, que vê, assim, dessa importância dessa atuação, de algo que a gente não comentou ainda, Thiago? Acho que as participações são sempre muito importantes. O conselheiro, quando ingressa no conselho, recebe o guia prático do conselheiro, que é para entender qual é a grande contribuição que ele tem lá dentro. E hoje nós temos uma força de trabalho muito grande dentro do conselho. Se há um reforço que eu preciso fazer, é demonstrar toda a minha gratidão a todos que integram a estrutura do conselho e, de uma maneira prática, as pessoas também nos perguntam, vocês recebem para fazer isso absolutamente nada, que entregam o seu saber
a favor do município. Não há propósito mais nobre do que esse. Você tem 40 líderes regionais trabalhando de graça para fazer a estrutura do município evoluir. Eu não posso deixar isso passar, porque essa é a grande força do método. Exatamente como você comentou antes, as reuniões elas são bimestrais, certo? Mas por trás disso, muitas ações são desenvolvidas, né? Muitos dados são levantados, estudos realizados. Como que funciona esse paralelo? As articulações são todas feitas nesse período. Então, nós vamos prestar contas a cada 2 meses. Mas todas as costuras, os trabalhos, as operações das câmeras técnicas acontecem nesse período. E aí, obviamente, como falei, nós temos vários líderes. Então, a gente tenta ocupá-los o menor tempo possível, sendo bem objetivo e fazendo as entregas adequadas, né? Uhum. Tiago, nós estamos, então, nos encaminhando para o encerramento da nossa entrevista e gostaria de saber se você gostaria de deixar uma mensagem, de ressaltar mais algum ponto também. Enfim, microfone aberto. Acho que a grande ambição de todos é achar uma causa para apoiar o desenvolvimento da sua cidade, do seu município, da sua estrutura em si. E as pessoas ficam procurando uma inspiração tremenda, estratosférica. E, às vezes, uma entrega muito simples numa reunião, um insight, uma palavra, pode nos ajudar muito. Então, você quer pensar e melhorar o ambiente onde você vive, faça parte de ações como essa, porque, com certeza, os impactos a médio e longo prazo são muito maiores. E eu acho bacana também que sempre falam aquela questão que nós temos várias áreas da vida e a área de contribuição social é um dos nossos pilares também, né? Muito relevante para que a gente possa ter essa atuação. O método estava lá. Então, essa é uma forma de entregar uma contribuição de maneira estruturada, com foco específico e um objetivo comum. Então, ao invés de procurar uma causa estratosférica para me vincular, faz o básico. O óbvio precisa ser feito, né? E ser dito muitas vezes. Às vezes tem aquele sonho de mudar o mundo, de fazer uma coisa grandiosa, e às vezes é encontrar as pessoas que estão com aquela afinidade de um objetivo em comum, como é o caso de vocês no Conselho, né? Sem dúvida nenhuma. Você vai achar gente com um propósito, bem intencionada, remando para o mesmo lado. Olha só, que bacana. Tiago, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal do Oeste, no nosso podcast Conversa Oeste. Nós estamos sempre de portas abertas. Para quando tiverem novos projetos, novos desenvolvimentos, novas ações, podem contar com a gente. Eu que agradeço. Para o Conselho sempre é muito importante chancelar todos os esforços e junto com vocês aí mostrando os nossos grandes objetivos para a cidade de Toledo. Obrigado, jornal. Obrigado, Joana. Um abraço e até a próxima. Obrigada mais uma vez e agradeço também você que nos acompanhou aí de casa em mais um episódio do Conversa Oeste. E acompanhe a gente nas redes sociais, nós estamos presentes no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, enfim, agora é X, né? Às vezes eu me confundo ainda. Mas, enfim, e tenho também um convite para te fazer. O Jornal do Oeste é um jornal impresso e você pode se manter bem informado sobre tudo o que acontece em Toledo, na região, no estado do Paraná, no Brasil, enfim. Então, realize a assinatura do nosso Jornal do Oeste para receber ele na porta da sua casa ou na sua empresa. Até porque sair um pouco das telas, olhar, manusear o jornal impresso, nos conecta com informação e com tudo que está acontecendo. As informações vão estar aqui na descrição do nosso vídeo ou do nosso podcast. E nós nos vemos no próximo episódio. Até breve!